Bom, pessoal, vou fazer um vídeo aqui para abordar a instalação do Arch Linux mínimo, usando esse guia de instalação que eu fiz há algum tempo e foi atualizado recentemente. Então a ideia é instalar o Arch Linux mínimo, seguindo esse guia de instalação, e depois instalar o Hyperland como sendo o sistema gráfico, né? O gerenciamento de interface com o usuário. Então esse manual ele prevê instalação do Arch Linux de duas formas, dois caminhos. Um caminho instala o Arch Linux com criptografia de partição e hibernação de sistema em disco. E o outro não usa criptografia, faz só uma instalação regular. O objetivo dessa instalação Arch Linux mínimo é instalar o mínimo de pacotes possíveis para que você tenha um ambiente em terminal pronto para receber um ambiente desktop environment, como GNOME ou KDE, ou um ambiente como Hyperland, que é um compositor baseado em Wayland. Por isso que eu dividi essa instalação em duas partes. O objetivo então é oferecer essa possibilidade de instalar o Arch Linux focado em power users, né? Ou seja, aquele usuário que já é um pouco mais avançado, que já tem uma certa experiência com Linux e que deseja ter mais controle sobre o seu sistema. Então ele permite que você configure cada detalhe do seu sistema, escolha os componentes e tenha um sistema totalmente personalizado, né? Essa é a meta de utilizar Arch Linux, né? Aqui tem algumas telas de como é que vai ficar o sistema, uma vez que ele tenha sido completado, né? Tenha sido finalizado de maneira correta. Lembrando que esse guia ele está hospedado no Codeberg, né? Dentro do meu usuário celular, e o nome do guia é Arch Install. Depois eu vou colocar o link para repositório na descrição do vídeo. Então assim, só para fazer essa introdução antes de começar a instalação, as características do sistema, se você seguir as duas partes, ou seja, instalar o Arch Linux mínimo e depois instalar o Hyperland, é você terminar com um sistema customizável, como eu falei antes, né, que você consegue escolher os componentes que você desejar. Um sistema que tem uma forte ênfase no uso de key bindings, ou seja, a interação vai ser primariamente via teclado. Claro que você pode usar o mouse, e como eu estou usando, né, esse sistema que eu estou usando aqui para fazer a gravação é justamente esse sistema Arch Linux com Hyperland. Então é possível usar mouse, arrastar a janela. Tudo que você faz normalmente no sistema tradicional, você vai conseguir fazer no sistema Arch Linux mínimo mais Hyperland. A diferença é que existe um suporte maior para a utilização de teclas para fazer movimentação, como por exemplo, eu estou nesse momento focado na janela do browser, porque tem essa borda aqui ao redor, e se eu usar comando seta para a direita, eu consigo focar na janela ao lado quando eu vou digitar os comandos de instalação. Então essa mudança rápida de uma janela para outra é feita via teclado, via terminal. A vantagem é, se você consegue digitar sem olhar, você tem um fluxo de trabalho um pouco mais eficiente, porque você não precisa ficar movimentando o seu rosto, sua cabeça para olhar para o teclado, né? E consegue rapidamente fazer o que você pensa só com a utilização dos dedos, né, sobre o teclado. Então essa é a grande vantagem de usar keybinds. E o gerenciamento de janela é automático, no sentido de que se você abre uma janela, vou abrir aqui agora um outro terminal, por exemplo, pressionando o Super Enter, você vai ver que a janela automaticamente é posicionada ao lado das outras janelas existentes, no caso aqui um pouco acima. E eu consigo navegar de uma janela para outra, usando as teclas, o Super com a seta, né, o comando seta, e eu consigo fazer essa navegação instantânea e fechar com o comando Q, por exemplo. Então, essa posição da janela, ou seja, como o sistema escolhe onde vai colocar a janela, é automático. A gente chama de tiling, window tiling, né, que é colocar a janela na posição apropriada para maximizar a tela, né. Então você pode perceber também que as minhas janelas não tem barra de identificação de título, né, ou aquele tradicional ícone para fechar a janela ou maximizar. E por último, o quarto item, né, o quarto característica desse sistema é que ele é altamente baseado em scripts. Então você vai usar script em bash para fazer a maior parte dos comandos de interação com o sistema, como por exemplo, se eu ativar o comando para aumentar o volume, vocês vão notar aqui no canto superior direito, uma janela de indicação de volume. Tá? Então essa mudança do volume, no caso aqui, ela é feita via teclado, que aciona um script que utiliza comandos para poder fazer a alteração do volume. E eu programei esse script para exibir essa mensagem temporária indicando o volume atual. Tá? Então é nesse sentido que está dito no quarto item que a gente usa scripts para fazer praticamente tudo no sistema. E esses scripts, você que decide como é que eles vão atuar. Obviamente, na instalação oferecida já vão ter vários scripts que já foram construídos, né? Os que eu uso no meu sistema, mas você pode editar, modificar, criar novos scripts, enfim. Voltando aqui para outro exemplo de interação via teclado interessante, se você observar essa navegação para cima e para baixo, eu faço também via teclado usando o mesmo sistema de movimentação do Vim, que são as teclas que eu uso para movimentar dentro de um editor de texto Vim, eu uso para navegar aqui dentro do terminal, porque esse browser utiliza uma extensão chamada Vimium, que justamente implementa a utilização das teclas de navegação do Vim.
Então a primeira parte aqui é justamente explicando do que se trata, né, essa instalação. E a segunda parte ali no sumário é pré-instalação, é para você identificar se você tem tudo que precisa para começar a instalação. A parte 3 ou seção 3 é a instalação em si, e a seção 4 é justamente quando eu falo do sistema gráfico, né? Instalação do sistema gráfico após o Arch Linux mínimo ter sido concluído com sucesso. Então, em termos de seção 2, de pré-instalação, o que eu vou assumir que você já tem ou já sabe primeiro, já deve ter alguma familiaridade com Linux para poder fazer a instalação. Eu também assumo que o seu sistema, a sua máquina, vai um sistema que tem suporte a UEFI, no lugar da BIOS, né? Obviamente os dois são suportados pelo Arch Linux, mas nesse manual eu vou cobrir só o UEFI. Então você dá se você quiser saber se seu sistema é compatível ou não, você dá um cat nesse arquivo, e aí se aparecer alguma informação é porque ele é compatível. Outra coisa, não vou fazer dual boot com Windows. Então a instalação é sobre uma máquina virtual ou máquina real, sobrescrevendo o sistema que existe nela. Se você está interessado em fazer dual boot e manter o Windows, então você tem que descobrir uma outra forma de instalar, que não vai ser coberta aqui. Outra suposição que eu faço é que você já baixou a imagem de instalação do Arch Linux e já gravou essa imagem ISO em um pendrive. E uma vez que você baixou a imagem, a ideia é que você salve ela no pendrive usando esse comando que está aqui. Esse comando é um comando simples do Linux que copia todo o conteúdo do ISO. Aqui é o exemplo do Arch Linux ISO que eu baixei de dezembro. Ele copia desse arquivo ISO baixado para dentro de um dispositivo ou device externo associado ao /dev/sda. Tá. Quarto item, você configura o seu teclado para que você consiga entrar com seus comandos. Se por acaso você tem um teclado ABNT e não apareceu o cedilha, ponto e vírgula corretamente, é só você usar o comando loadkeys br-ABNT2 que ele vai carregar o layout ABNT2 e você vai conseguir usar as teclas normalmente. E por último, você tem acesso à internet. Se for fazer um acesso via Wi-Fi, aqui tem algumas sugestões de como fazer isso, mas se for via cabo, Ethernet, já é automático, a configuração é feita automaticamente para você. Então eu sugiro que seja feito por cabo. Além de ser mais rápido, você não precisa configurar nada. Tá, então eu estou assumindo essas 5 informações. Você tem um pendrive, seu sistema é compatível com o UEFI, você tem acesso à internet, seu teclado funciona corretamente e você quer instalar aquele Linux de maneira exclusiva, apagando tudo que existia anteriormente. Okay? Outra coisa, pense bem se você vai fazer essa instalação pela primeira vez, porque pode ser que dê algum erro, muito provavelmente vai ter algum problema durante a instalação, então é bom que você tenha um certo tempo para recomeçar e que você não esteja sob pressão para ter o sistema mais rápido possível. Preferencialmente, seria interessante você instalar numa máquina virtual primeiro, para você entender as dificuldades a serem enfrentadas, ficar mais confortável com o processo, para depois você repetir o processo na sua máquina de trabalho. Então, assim, seção 3, né, com relação à instalação, como eu falei antes, são dois tipos que esse roteiro cobre. Um tipo um pouco mais complexo, né, tipo 1, que eu chamei de tipo 1, que é onde a gente vai fazer a instalação com uma partição criptografada com Lux. Dentro dessa partição a gente vai configurar um LVM, e esse LVM vai ter dois volumes lógicos dentro dele, um para ser o sistema em si e o outro para ser uma área de swap, para permitir hibernação em disco. E no caso o sistema raiz, né, onde o Linux será instalado, vai ser um sistema usando o sistema de arquivos BTRFS. Ok. E a instalação do tipo 2 é uma instalação tradicional, sem criptografia, mas com BTRFS. E sem suporte à hibernação. No caso dessa instalação tipo 1, se você não quiser fazer a hibernação em disco, não tem problema, é só pular alguns comandos que vão aparecer na sequência. E o ideal, se você puder, é fazer uma instalação, como eu estou fazendo, como eu vou fazer nesses vídeos, que é uma instalação remota. Então aqui na minha direita eu tenho um terminal na minha máquina atual, e eu vou me logar na máquina virtual, ou seja, na máquina onde eu vou instalar o Arch Linux via SSH. Do mesmo jeito você pode fazer isso com a máquina real, desde que as máquinas estejam na mesma rede. Você pode ligar o seu computador, notebook, por exemplo, com um pendrive, e se logar em uma outra máquina, fazer um acesso remoto, e você fazer os comandos, realizar os comandos via esse terminal remoto. Por que isso? Porque é mais fácil você copiar coisas daqui para cá. Enquanto que você não pode copiar, não vai ser possível copiar daqui para um terminal real, porque é um terminal em modo texto, né, TTY, sem acesso a uma interface gráfica onde você consiga abrir um browser e copiar os comandos que vão aparecer nesse guia. Por isso, um acesso remoto vai ser bem mais fácil de trabalhar. É o que eu vou usar nessa demonstração aqui. Então tá aqui os dois tipos de instalação, tipo 1 e tipo 2. Se você quiser seguir tipo 1, é que eu vou usar nesse vídeo, você vai seguir por aqui. Se você quiser tipo 2, é só clicar aqui. E depois, uma vez finalizadas as instalações, tipo 1 ou tipo 2, a ideia é que você volte para cá, para esse documento principal, e entre na seção de pós-instalação, que é quando você já vai ter o Arch Linux mínimo concluído, ou seja, um sistema funcional, só que no modo texto apenas, né, via TTY, com acesso via TTY apenas. E aí você escolhe qual interface gráfica você quer instalar. Se você quer instalar um desktop environment completo, aqui eu coloquei algumas opções, XFCE, GNOME, KDE, são os mais tradicionais. Esse XFCE é bem eficiente, bem leve.
ou se você vai querer instalar o Hyperland. No caso do Hyperland, você vai seguir esse outro conjunto de guias para a última parte da instalação, que vai concluir com o sistema Hyperland totalmente funcional.